Salve, salve, nação corintiana, tudo bom? No último vídeo eu disse que eu gostaria de usar mais este espaço, tentarei usar de fato mais vezes este espaço aqui no YouTube. Acho que é um canal legal de comunicação com as pessoas, para explanar ideias, conversar, dialogar, debater, discutir. E só que eu não gostaria de prometer periodicidade, eu não posso prometer isso, não prometerei. Mas eu tinha falado no último vídeo que eu gostaria de tratar sobre a base do Corinthians, especialmente sobre o Sub-20. É isso realmente que eu vou tentar tratar aqui. E eu vou usar esse vídeo para falar sobre isso, sobre o Sub-20 do Corinthians, sobre a base do Corinthians, mais focando no Sub-20, que é o que está mais próximo do profissional, do masculino, né, do futebol de campo. Nós sabemos que o futsal, por exemplo, fornece muito desses jogadores, principalmente nas categorias menores, principalmente para o Sub-15, também para o Sub-17. O futsal é muito importante dentro dessa formação dos jogadores corintianos, mas o foco aqui vai ser o futebol de campo e especialmente a categoria Sub-20. Foco aqui, digo aqui no vídeo, mas talvez no teor do vídeo, como eu não quero fazer vídeos muito longos, devam ser 2 vídeos. Provavelmente serão 2 vídeos abordando esse tema. E talvez 3, mas a princípio serão 2. Falando sobre a base do Corinthians. E acho que o importante é a gente ter uma noção que base é base mesmo. É para dar base dos jogadores que estão subindo. E quando a gente trata sobre a questão da base, muitas vezes a gente vê só os resultados. Embora eu não seja daquela turma que acha que não tem que ter resultado, que o importante é o desempenho, que o importante é formar, eu acho que tem que ter resultado sim, eu acho que está aliado, são coisas que estão aliadas. Mas o resultado às vezes pode ser uma semifinal, o resultado pode ser um vice-campeonato. E a base do Corinthians sempre deu resultados e sempre forneceu jogadores para o profissional também. Mesmo nas fases em que o Corinthians tinha mais dinheiro e por isso não contratava muitos jogadores, e não dava tanto o destaque do time, geralmente não eram jogadores vindo da base, seja no período do MSI, ou seja no período anterior ali, no final dos anos 90, de 98 a 2000. Mesmo naqueles momentos, o Corinthians tinha muitos jogadores da base dentro do elenco profissional, e não só como reservas, alguns como titulares também. Então você tinha Kleber, você tinha o Edu, você tinha o Gilmar Fubá, o Índio, Rosinei, o Jô. Então sempre o Corinthians prezou, a base do Corinthians sempre forneceu bons jogadores para o clube, mesmo que sejam aquele elenco de apoio, os operários, os que não aparecem tanto. E também forneceu muitos craques ao longo dos anos. Uma coisa que às vezes eu vejo na base, na análise da base, é aquela precipitação, eu diria assim. Porque, como eu disse, a base é para dar base, é para formar. Para formar enquanto jogador, enquanto ser humano, que é uma coisa que nós esquecemos às vezes também. Os jogadores vão muito cedo para os clubes e às vezes os clubes fazem uma formação de escola, de família para esses atletas. Então é importante, esse é um aspecto importante também, porque nem todo mundo vai vingar, já vou chegando nesse aspecto. Porque às vezes um jogador vai muito bem na base, ele vai bem, ele come a bola, todo mundo vai lembrar do Lulinha. Ou então ele nem precisa ser um nível do Lulinha, mas ele vai bem. E aí ele não vinga no profissional. E as pessoas não entendem por que não vinga, e aí o jogador, isso faz mal pro jogador. E tem alguns fatores. Porque assim, o futebol ele se divide em pelo menos 4 fatores. Técnica, tática, física e psicológico. Aspecto psicológico. Esses 2 últimos, eles são muito importantes nessa transição. Porque às vezes o jogador ele se destaca na base, mas ele não tem... Ele tem vantagens físicas. Tem gente que se desenvolve uma velocidade maior. E aí esse jogador ele vai ter vantagem sobre os jogadores da sua idade. Porque ele, teoricamente ele tem um porte físico de uma idade mais avançada. E aí quando ele chega no profissional, ele enfrenta jogadores que estão em outro nível físico. E os jogadores que ele também enfrentava antes também vão evoluir fisicamente. Às vezes ele já chegou num ápice físico, no ápice de desenvolvimento dentro da base. Isso é normal, tem jogador que chega no ápice de desenvolvimento aos 22 anos, 23, depois não desenvolve mais.
Tem jogador que tem chega no auge depois dos 26, 27. Faz parte isso. Então isso acontece, por isso que muitos jogadores estão muito bem na base, mas depois eles não vingam no profissional. Então a gente tem que ver isso na questão física e também tem a questão mental. Muitos jogadores se perdem, porque é isso. A base ela é para formar tanto atletas para o elenco profissional, para o time profissional, como para formar cidadãos. Porque a maioria dos jogadores de base de times grandes, como o Corinthians, não vão conseguir se manter em times grandes como o Corinthians, mas isso sobe a cabeça, por ele estar fazendo a base ali no Corinthians, a fama que isso gera, e isso pode subir a cabeça, isso pode atrapalhar mesmo um jogador que teria condições de se firmar na base. E aí, aproveitando essa questão dos jogadores, falar sobre a paciência com os jogadores da base, e falar também sobre a questão dos resultados, tanto individuais quanto coletivos. Uma questão que eu acho que é fundamental para você tratar sobre a base são os ciclos. Porque assim como no profissional, você vai juntar um grupo de jogadores, um grupo de jogadores que estão se formando, que você não sabe exatamente o que vai dar daquele jogador, você vai tentar extrair o máximo potencial, ensiná-los as práticas, as melhores práticas, mas você não sabe exatamente o que eles vão dar na profissional. Mas se você consegue juntar um grupo bom de jogadores na base, eles vão dar resultado durante um tempo. Assim como no profissional também. No profissional isso acontece também. Só que, diferente do profissional, o profissional não tem limite. Você fica com um grupo de jogadores, é difícil fazer renovação às vezes. Tem muitos clubes que têm essa dificuldade de renovar os seus elencos. E não é só no Corinthians, não. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O Barcelona, com o Messi, não conseguiu renovar o elenco depois de ser campeão da Liga dos Campeões de 2015. Ou seja, é uma coisa geral. Esses ciclos, eles, na base, se encerram muito drástico. Chegou no 21 anos, acabou. Não tem mais. Você não vai jogar mais na base. Você saiu da base, acabou a base para você. E eu acho que o Corinthians ele enfrentou um ciclo muito vitorioso ali entre 2012 e 2017 na base. Foi um ciclo muito vitorioso. O Corinthians já tinha tido ciclos bons antes, o ciclo ali no final, no meados de 2000, dos anos 2000. Teve o time campeão da Copa São Paulo de 2009, mas esse ciclo mais recente de 2012 a 2017 foi bicampeão paulista sub-20, ganhou 3 vezes a Copinha, né? Ganhou em 2012, aí em 2013 não chegou na final. E aí de 2014 a 2017 chegou em 4 finais, ganhou 2. Foi campeão brasileiro sub-20, vice-campeão brasileiro sub-20. Então esse ciclo foi muito bom. Era natural, porque por ter muitos bons jogadores nesse momento, o ciclo fosse ser encerrado e aí a sequência fosse ser de vacas magras, digamos assim, de reestruturação. E às vezes nós que estamos vendo de fora não entendemos isso. Era natural o time não ganhar tantos títulos a partir de 2017, né? Porque o ciclo acaba na Copa São Paulo. Então era natural, até porque o Osmar Loss, que era o técnico, ele vai ser auxiliar do Carille. Então há mudanças ali dentro da base, naturais, que fariam um processo de reestruturação com jogadores mais jovens, possivelmente, vindos do Sub-17, os jogadores campeões ali daquele período Malcom, Arana, Maicon, Pedro Henrique, Iago, todo mundo foi subindo, então realmente era difícil que os jogadores, que o time conseguisse manter os resultados que vinha tendo, mas o Corinthians tem uma queda muito drástica, e a partir de 2017, tanto na formação, embora tenha jogadores vindo para o elenco profissional, quanto nos resultados, embora tenhamos alguns vice-campeonatos aí no Sub-20, vice-campeonato paulista, vice-campeonato da Copa do Brasil, os resultados não foram vindo e os jogadores também não são de tanto destaque. Era natural. A questão é o que o Corinthians vai fazer após essa queda natural. E acho que é isso que eu vou tratar no próximo vídeo. Que o Corinthians tem que se mirar nas melhores práticas de hoje. Nas melhores práticas da base. E elas não estão mais no Corinthians. Eu acho que a grande questão é essa. Os ruídos que vem tendo ultimamente são porque o Corinthians quer se manter num estilo de prática que deu certo, mas já não dá mais. Eu acho que é isso que o Corinthians tem que rever.
quais práticas adotar, em quem o Corinthians tem que se mirar para superar, qual é a base que o Corinthians tem que focar para tentar superar, né? Porque nós também fomos exemplos em outrora, agora o exemplo é outro. É isso que o Corinthians tem que fazer. Largar certas práticas que estão ultrapassadas, que não dão mais tanto resultado, não fornecem mais material de qualidade e procurar adotar outras que vão trazer esses resultados, tanto na questão coletiva de títulos, quanto principalmente em material humano para o elenco profissional, seja para ser utilizado no elenco profissional, seja para vendas futuras que possam aumentar o caixa do clube e trazer novos jogadores nesse ciclo aí do futebol. Então é isso aí, e vai Corinthians, até a próxima, completando esse assunto.